A paz do Senhor. Muitas vezes em 2026 olhamos para os nossos problemas e nos sentimos em total desvantagem. Parece que o exército do inimigo é numeroso demais, que as contas são altas demais e que a nossa força é pequena demais. Se você está se sentindo menor do que a sua luta, Deus te trouxe aqui para te mostrar que o seu cálculo de vitória não segue a lógica humana. Vamos entender por que, às vezes, Deus reduz o nosso exército para nos dar o maior milagre da nossa história. Gideão estava escondido no lagar, malhando trigo para salvar o pouco que tinha dos midianitas. Ele se via como o menor da casa de seu pai, da tribo mais pobre. Mas o anjo do Senhor não o chamou de covarde ou pobre, chamou-o de homem valente. O seu potencial em 2026 não é definido pela sua conta bancária ou pelo que as pessoas dizem de você, mas pelo que Deus depositou no seu espírito. O primeiro passo da sua vitória é mudar a forma como você se enxerga. Deus deu a ordem para Gideão lutar, e 32.000 homens apareceram. Mas Deus disse: tem gente demais. Imagine a confusão de Gideão. O inimigo era como gafanhotos em multidão, e Deus queria diminuir o exército. Isso acontece conosco. Às vezes perdemos apoios, pessoas se afastam e portas se fecham, e achamos que é derrota. Mas Deus está apenas limpando o cenário. Ele não quer que você divida a glória da sua vitória com ninguém. Ele quer que o mundo saiba que foi a mão dele que te levantou. Dos 32.000, sobraram apenas 300. O teste da água revelou quem estava vigilante e quem estava focado apenas na própria sede. Em 2026, Deus está procurando os 300. Aqueles que, mesmo com sede, não tiram os olhos do reino. E a arma deles não foi uma espada, mas uma buzina, um cântaro vazio e uma tocha acesa. O cântaro precisava ser quebrado para que a luz brilhasse. Talvez o seu cântaro esteja sendo quebrado hoje, o seu ego, o seu orgulho, a sua zona de conforto, para que o fogo do Espírito Santo em você finalmente apareça e coloque o inimigo em fuga. Não tenha medo da redução, pois o que sobra depois do teste de Deus é o que é indestrutível. A estratégia de Deus para a sua vitória em 2026 não envolve força física, envolve posicionamento espiritual. Imagine o cenário: 300 homens contra uma multidão que a Bíblia descreve como a areia do mar. Pela lógica humana, era um suicídio, mas pela lógica do alto, era o cenário perfeito para um milagre sem precedentes. O exército de Gideão não levou escudos pesados. Eles levaram instrumentos de adoração e de luz. Isso nos ensina que, nas batalhas mais difíceis da sua vida hoje, a sua melhor arma não é o seu argumento ou a sua força de vontade, mas a sua capacidade de louvar no escuro e manter a sua tocha acesa. O momento da vitória aconteceu no meio da noite. Gideão deu a ordem: olhai para mim e fazei como eu fizer. A liderança no reino de Deus é feita pelo exemplo, não apenas pela fala. Quando eles tocaram as buzinas e quebraram os cântaros, o barulho foi tão ensurdecedor e a luz tão súbita que o inimigo entrou em pânico. Eles começaram a lutar uns contra os outros. Ouça bem, quando você obedece à estratégia de Deus, Ele confunde o conselho dos seus adversários. Ele faz com que o mal que foi planejado contra você se autodestrua. Você não precisará dar um golpe de espada. Você apenas precisará permanecer no seu posto, brilhando a luz de Cristo. O cântaro quebrado representa a nossa humanidade sendo moída para que a glória de Deus apareça. Enquanto Gideão estava inteiro, confiando nos seus 32.000, Deus não podia agir. Mas quando Gideão aceitou ser pequeno, quando ele aceitou que o seu exército fosse reduzido, o poder de Deus se tornou absoluto. Em 2026, talvez você se sinta como um desses cântaros, golpeado, rachado, sob pressão. Mas é justamente através dessa rachadura que a luz da tocha vai brilhar mais forte. Não reclame do processo de quebra, pois é Ele que libera o brilho que coloca o inferno em fuga. A vitória de Gideão não terminou no vale. Ela ecoou por gerações. Aquele que era o menor tornou-se o libertador de uma nação. Deus está fazendo o mesmo com você. Ele está te tirando do lagar, tirando você do esconderijo do medo, para te colocar na linha de frente de um exército improvável. Você pode não ter os números,
Você pode não ter os recursos que o mundo exige, mas se você tiver a buzina da adoração e a tocha do Espírito, você é maioria absoluta. Prepare-se, porque o rebuliço no acampamento inimigo já começou. O Senhor dos Exércitos está marchando à sua frente, e a vitória que ele vai te entregar será tão grande que ninguém poderá dizer que foi por sorte. Todos saberão que foi o dedo de Deus. Pai, nós entendemos agora que a redução de Gideão não foi uma punição, foi uma preparação para a sua glória. Senhor, eu oro por cada pessoa que em 2026 se sente em desvantagem, que se sente menor ou menos capaz. Que eles entendam que o Senhor não precisa de multidões para operar milagres. O Senhor precisa apenas de corações dispostos a quebrar o cântaro e deixar a luz brilhar. Que a coragem de Gideão invada estas vidas hoje. Que o medo de perder apoios humanos seja substituído pela confiança total no teu exército celestial. Declaramos que a vitória não virá pela força do braço, mas pela obediência à tua estratégia. Que ao final deste processo, o mundo olhe e diga: certamente o Senhor é com este homem, certamente o Senhor é com esta mulher. Recebemos a unção dos 300, a unção da vigilância e da vitória improvável. Em nome de Jesus, amém e amém.